voltamos com o Horizonte Debate. Hoje discutimos a obesidade infantil e os fatores diversos que causam a obesidade infantil. Luciana, no final do primeiro bloco, você havia colocado da sua experiência com grupos de ajuda mútua para as pessoas que estão se preparando para cirurgias e da sua observação com relação aos filhos desses futuros pacientes de cirurgia bariátrica. Assim, quando você observa uma criança dessa e ele vê que o pai passou por uma cirurgia, portanto, ele emagrecerá, com certeza. Você acha que gera nessa criança, assim, e nesse jovem que crescerá, bobagem, assim, eu vou comer mal, qualquer coisa eu opero? Acho que existe um pouco desse senso. Bom, eu acho assim, aí se a gente for pensar na criança que acompanha o pai, aí já acho que já é um outro debate, porque a cirurgia bariátrica é algo também que tem sido feita de forma muito banal. Não é feita da forma adequada, com acompanhamento nutricional em longo prazo, com acompanhamento psicológico, como deveria ser, porque a cirurgia bariátrica em si é 30% do processo. E as pessoas acham que é 100%. Sim. Então, como é só 30% e a reeducação alimentar que é necessária para que se sustente de forma saudável a perda de peso não acontece, e em casa se reflete na criança, porque não necessariamente vai ter uma reeducação alimentar, porque fez a bariátrica, pode inclusive até despertar mais distúrbios, porque aí não come bem e ainda está operado, complica um pouco mais. Você concorda, Cláudia, com essa... Você concordou de uma forma tão... Eu tenho uma experiência aí com filhos de pessoas que estão muito acima do peso, que eles desenvolvem outros distúrbios, como anorexia e bulimia. Então, com o medo, né? Com o medo de chegar no peso como o pai ou a mãe estão, eles desenvolvem esses outros distúrbios. Sabe o que eu acho que é interessante, Natália, Cláudia, Luciana? São as contradições do debate, né? A fome e a obesidade, e colocar os dois em pontos preocupantes. Em você, fomentar uma discussão sobre a fome e ver que temos hoje jovens, crianças, que estão obesas e desnutridas ao mesmo tempo. Eu acho essa contradição, a família que tem no discurso do cuidado com a alimentação, o risco de se ter uma adolescente anoréxica, por exemplo. Natália, como fechar essa equação? Assim? Na verdade, assim, o que nós observamos é um aumento assim, do consumo de alimentos industrializados mesmo, processados, né, que é o que está sendo bem divulgado no novo Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi divulgado em 2014. E, na verdade, são, por exemplo, quais foram os vilões, os alimentos vilões aí, publicados no manual? Açúcar, biscoito recheado, gorduras saturadas mesmo. Então, são, na verdade, alimentos que não têm nutrientes para o nosso organismo saudáveis. Então, acaba gerando isso que você comentou. A criança ela não está bem nutrida, ela está ingerindo alimentos muito calóricos, de alto valor energético, mas não nutritivos. Uhum. E, na Cláudia, verdade, como é que foi um caso que você havia colocado para a gente, de uma criança que estava toda feliz na sexta-feira porque ela ganharia um prêmio por ter comido um alimento? Conta como é que foi essa história? Então, no meu atendimento no consultório, eu tinha feito uma negociação com uma criança e ela tinha combinado de trocar o refrigerante que ela tomava todos os dias por suco. Nós escolhemos um suco de boa qualidade, ela ia fazer essa troca. Na consulta do mês seguinte, ela chegou toda feliz e falou: Cláudia, eu estou feliz e meio tensa, porque ela tinha que me contar o que ela estava fazendo. Essa semana, eu troquei o suco por refrigerante novamente a semana inteira. Porque se eu tomasse 4 dias de refrigerante, eu ganhava o refrigerante no 5º dia da semana. E isso foi uma promoção que aconteceu dentro da escola onde ela estudava, que é uma escola de nome em Belo Horizonte. Eu fiquei muito indignada com isso, porque os relatos do que a gente ouve dos lanches que tinha na escola nessa época eram péssimos. E aí eu consegui dar um curso no SINEP, que é o Sindicato das Escolas Particulares do Estado,
falando da responsabilidade da escola na formação de hábito alimentar de crianças e adolescentes. É essa responsabilidade, Cláudia, que leva a lei de hoje não ser permitido, apesar da gente saber que as cantinas burlam essa regra, de não vender alimento que não é saudável nas escolas? Eu fiz parte do grupo que escreveu essa lei. Eu acho que essa responsabilidade tem que ser assumida pela escola, mas a gente não pode esquecer da parte principal, que é a formação dessa responsabilidade dentro da família. Então, é uma responsabilidade, é corresponsabilidade. A família é responsável, a escola é responsável também. Então, se uma faz direito e a outra não faz, a escola é um lugar de aprendizado. Então, tudo ali, para as crianças, é verdade, é o certo. Você vai imaginar que o que você está aprendendo na escola não é correto? O que é a lei, Cláudia? Só para explicar para as pessoas. A lei ela é muito ampla, né? Ela não vai só, ela define o que pode ser consumido, o que deve ser vendido, comercializado dentro da escola, mas ela vai falar de outras coisas, desde onde que deve ser comprado, a valorização do produtor da região, dos produtos da região, sim. do uso de alimentos da época, de uso dos alimentos mais saudáveis. É muito ampla. É claro que se essa criança adere a esse programa, ela vai ter mais saúde? Sim, com certeza, né? Através dessa alimentação mais orgânica, mais saudável, mais de época, né? Valorizar os produtos da época. Agora, o que a Cláudia comentou que é muito interessante, tem que ter esse embasamento familiar. A reeducação alimentar, ela tem que estar na criança também, né? Porque senão ela não compra na escola, porque às vezes não vende, a escola está adotando bem a lei, mas fora, na porta da escola, tem alguns ambulantes que vendem isso, salgadinhos, pipoca, aquele suco de caixinha que tem muito açúcar, uma concentração muito alta, não só refrigerante, mas o suco de caixinha é um grande vilão também. Então, isso tem que ser bem negociado com a criança, né? Talvez aí, combinar a família, olha, uma vez na semana você pode escolher um lanche que você goste, mas no geral essa reeducação alimentar ela tem que estar bem definida. Luciana, é claro que muitas famílias, o pai chega cansado do trabalho, ele está a fim de assistir o jornal dele, ele está querendo ver o futebol, a senhora está querendo ver o programa dela, coloca o tablet na mão do menino e o menino fica ali quietinho, o domador de crianças. A gente pode dizer que o alimento que não é saudável acaba também tendo essa mesma função, assim, não, para sossegar esse menino é só o McDonald's mesmo, vamos lá, vamos colocar ele ali, ele come. Você acha que existe um pouco disso, da negligência do pai? Ele sabe que aquele alimento não é um alimento saudável. Não é possível que o indivíduo em casa agora diga para mim que o hambúrguer é o suprassumo dos alimentos saudáveis. Todo mundo sabe que aquilo ali faz mal. Como que conscientiza, mesmo sabendo? Mas com certeza isso acontece. Tende a ter uma subestimam, né, a questão do prejuízo que é esses alimentos. E aí você lembrou de um aspecto que é o tanto que a alimentação é afetiva também. Ela não é só nutricional, não é só social, a alimentação ela carrega muito afeto, né? Então a gente vê aquele bolo da vovó, a gente associa alimentos a períodos da vida, se a gente for observar, os passeios, o lazer é muito vinculado à comida, né? A sair para comer, a sair no shopping para poder comer. É muito comum também se oferecer comida como recompensa, né? Se você comer tudo, vou te dar uma sobremesa. E aí, Luciana, Cláudia e Natália, se a gente pensar até na cadeia de produção desses alimentos do shopping, assim, até a cadeia de produção não é valorizada, isso que a lei coloca, porque a gente sabe que aqueles meninos que ali estão trabalhando ganham muito pouco, é primeiro emprego, né? Então, tá tudo errado. Aí, é por isso que a gente está batendo nessa tecla do tanto que é complexo. A Natália tinha dito da questão dos industrializados, é um verdadeiro bombardeio da mídia também, que coloca personagens que as crianças gostam nos alimentos que não são adequados, que não são saudáveis. E o Conselho de Psicologia até tem uma ação judicial provando que
que a criança não tem condições de discernir e de separar a imagem de um personagem que ela gosta tanto de um alimento que não faz bem para a saúde. E ela está assistindo um programa, principalmente essa TV fechada, que é o tempo todo bombardeando esses alimentos. Então, você que disse da contradição, então vocês veem a contradição. A gente tem que ter um padrão de beleza que na sociedade que a gente vive é o da magreza e, ao mesmo tempo, é bombardeado pela mídia para que a gente coma fast food e alimentos industrializados. E ganhe o brinquedinho, né? Na verdade, isso. No próximo bloco, a gente vai trabalhar mais isso. Mas a ideia já está concreta. É preciso pôr as mãos à massa. Fique com a gente. Até daqui a pouco.